que esse raiozinho vai me deter? É? Se você gosta de intensidade, é o que você vai ter. Ah! Ciclope, sem sombra de dúvida, é um dos cofundadores de X-Men. Beleza, galera? Isso é fato. Mas a pergunta que não quer calar é... será que ele enxerga como uma pessoa normal? Como uma pessoa comum? Eu e você? Apesar dele usar aqueles visores vermelhos? Galera, eu já posso adiantar aqui pra vocês que sim. E a gente vai explicar o porquê da importância daqueles visores com relação ao uso do próprio Scott Summers. Se ele não fosse aqueles visores, galera, eu tenho certeza que se ele olhasse pra você, ele com certeza iria despedaçar você e qualquer coisa que aparecesse na frente. Por isso, justamente por essa razão, ele precisa de um visor especial para conter toda aquela energia que é emitida pelos seus olhos. Então vamos dar um pulinho lá em X-Men para a gente entender um pouquinho dessa anatomia do próprio Scott Summers. Então vamos dar um pulinho lá agora. Nada. Galera, tô aqui rindo aqui que eu achei que tava pegando a cadeira, mas vamos lá o que interessa. Galera, Scott Summers, será que Scott Summers enxerga como uma pessoa comum, como eu e você? Então a gente vai trazer pra vocês aqui essas respostas que pode ser besta, mas são muito importantes pra quem curte, né, o gênero aí mutante. Então a gente sabe que Scott Summers ele nasceu com um gene mutante, tá? Que lhe permite conceder habilidades de emitir feixes de energias ópticas através de seus olhos. Ok, galera? Isso a gente já sabe. A gente sabe que esses feixes emitidos pelos seus olhos são rajadas poderosas, tá? São como se fossem lasers que ultrapassam, tá? Até mesmo o espaço-tempo. Por quê? Essas rajadas, elas são poderosas e são emitidas pelos próprios olhos do Scott. Aí fica a pergunta, ok, mas ele consegue controlar aquilo ali sem estar com seu visor especial? Não, galera. Até porque ele precisa do visor para poder conter toda aquela energia que é emitida pelos seus próprios olhos. Então aquele visor, além de proteger ele protege você, tá? De um iminente impacto, se por acaso o próprio Scott ele abrisse o olho e de fato ele quisesse jogar um raio em você acidentalmente. Então aquele visor ele foi preparado, foi moldado para o próprio uso, para o próprio Scott Summers, tá? Tecnicamente falando, aquelas rajadas ópticas do Ciclope não são exatamente raios de energia térmica, tá, galera? Não são, ou laser, por exemplo, mas sim forças compulsivas para uma forma de energia, tá, cinética, que derruba ou destrói qualquer objeto que esteja à sua frente. Então a gente sabe que aqueles raios, aqueles lasers que muita gente está acostumado, não é apenas, digamos assim, um raio, alguma coisa do tipo. É uma força realmente poderosa, tá? Que pode destruir qualquer tipo de elemento aonde ele atinge. Ok? Então aquilo ali é basicamente uma força cinética convulsiva. Não é laser, tá? E não é alguma coisa, alguma energia térmica, não. É uma força convulsiva cinética, ok, galera? Então, para que o Scott se mantenha ali, sabe, no controle, sabe, das suas rajadas, ele precisa ter o quê? Um visor, um óculos especial. Ok, Dom, você tá falando aí, mas aí que óculos é esse? Tem nome esse óculos? Tem sim. O nome desse óculos é um Quetzal Ruby. Exatamente. Ele é um óculos especial. É como se ele fosse uma pedra, sabe? Como se fosse um diamante que foi moldado ali, né? Teve a sua armação moldada e foi projetado especificamente para o próprio Scott Summers. Então, esse Quetzal Ruby faz com que toda aquela energia concentrada nos olhos do Scott fique ali contida, tá? E ele atrás dos próprios olhos. Esses óculos, ele funciona como um filtro de energia. Então, além dele conter toda aquela energia que o Scott tem, ele também pode controlar a sua maneira, ao seu desejo e como ele bem entender. Sabe? Ele pode deixar aquelas rajadas
como grossas, finas, longas, ele pode direcionar aqueles raios aonde ele quiser. Então ele tem uma habilidade, ele foi treinado para utilizar aquele óculos, ok, galera? Então não é simplesmente um óculos e não é simplesmente uma armação. Existe uma pedra ali bem raríssima, uma pedra que realmente ela é bem difícil de se achar, chamada quartzo ruby, que foi moldada ali para conter essa energia incrivelmente insana do Scott Summers, ok? Aí eu resolvi trazer aqui para vocês aqui uma teoria, tá? Uma teoria que pode ser plausível, né, e possa fazer sentido com relação a essas rajadas óticas que o próprio Scott emite. Teoria sugere que o seu corpo metaboliza a energia solar e ao converter essa energia, ele, né, consegue fazer com que ela saia em forma de rajadas óticas. Tá? É uma teoria, tá, galera? É uma teoria. Outra teoria popular é que os olhos de Scott Summers são portais, tá? Para uma outra dimensão, tá? Uma dimensão alternativa que pode fazer o quê? Que chegando lá ele consegue, tá? Digamos assim, captar energia e com ela liberar raios através de seus olhos. Então essa dimensão alternativa, ela é cheia de energia, que ao perceber, né, ao ter essa energia abduzida, ele consegue transferir essas energias em forma de raios. Então muita gente aí especula que os seus olhos são portais para uma dimensão alternativa. Se vocês concordam, deixa aí nos seus comentários. E a própria segunda teoria, que é o que ele metaboliza a energia solar, né, e a converte em rajadas óticas. Comente aí que a gente vai adorar saber com relação a isso aí, tá? E outro agravante é o que? Scott Summers tem, sim, ele não tem de fato o controle consciente sobre suas rajadas. Elas são ativadas sempre que ele abre os olhos. Então assim, sem ele estar usando a armação quartzo ruby, ele não tem, tá, um controle de suas rajadas. De maneira nenhuma, ela vai sair ali avulsa. Ok, galera? E outro agravante é o que? Uma lesão cerebral que ele sofreu ainda na infância, tá? Que também contribuiu para a sua incapacidade de controlar essas rajadas. Então, tudo isso contribui, né, para que o Scott consiga ter um controle melhor sobre as suas rajadas. Então, ao conhecer o professor Xavier, ele teve a oportunidade de poder olhar para uma pessoa, sabe, sem machucar ela, ou olhar para o horizonte, para qualquer lugar que seja, sem destruir. Antes disso, aquilo ali, o Scott, ele era refém dele mesmo. Tá? Então, ao conhecer o professor Xavier, ele conheceu uma nova forma de encarar a vida. Então, a partir daquele momento ali, a vida do Scott mudou gradativamente, ok? Aí a pergunta que não quer calar: ele enxerga como uma pessoa normal? Sim, galera, ele enxerga sim como uma pessoa normal. Inclusive, até mesmo o próprio professor Xavier, ele fala para o Scott Summers que ele pode sim enxergar cores vivas, cores mortas. Então ele enxerga normal. Apesar do quartzo ruby ser vermelho, ele enxerga como uma pessoa comum. Beleza, galera? Espero eu que vocês tenham entendido aí a relação desses raios óticos aí emitidos pelos olhos do Scott Summers. E se ele enxerga, né, com cores vivas, mortas ou não, se ele enxerga como uma pessoa normal, e qual a origem, tá, dos seus raios óticos, e qual é a relação desses raios com o seu próprio visor. É claro que os visores servem sim para conter toda essa energia poderosa, e não somente para conter, mas também para poder controlar e fazer do bom uso desses raios que são realmente uma verdadeira arma de destruição de massa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, né? E a gente possa ter esclarecido o porquê do Scott ter esses óculos e porquê a importância deles e qual é a relação, né, desse óculos na vida do próprio Scott Summers. Se ele enxerga ou não como uma pessoa normal. Ele enxerga sim. Beleza, galera? E vocês conseguem aí enxergar a gente? Então deixa seu like, se inscreve no canal, venha fazer parte da nossa equipe, divulga nossos vídeos, que é muito importante ter você aqui com a gente, beleza? Muito obrigado de verdade, mais um vídeo entregue. Valeu, tamo junto, fui!